ok? Ok, então eu vou começar talvez... ok, bom, eu comecei, depois eu posso mudar, mas aí o primeiro problema, então, da lista, que é porque não é porque eu quero corrigir a lista, é porque eu acho que é uma boa maneira de fazer uma revisão do assunto, né, dessas reações químicas, ok? Então, a gente tem uma reação aqui, uma reação química que é, deixa eu colocar, que é CO2, que vai levar a CO, mas já tem aqui o coeficiente, né? Então, 1 kmol de CO2 vai levar a 1 kmol de CO, mais meio kmol de oxigênio molecular, né? E aqui tem a temperatura, e a gente vai calcular a constante de equilíbrio, e a gente não calcula o K, a gente calcula o log 10 de K, o que é a mesma coisa, né? Por quê? Porque está tabelado, no Moran, pelo menos, está tabelado. Então, eu coloquei essa tabela de valores na lista, ok? E, então, tem algumas, nessa tabela, tem algumas reações, né, que são colocadas em função da temperatura. Eu posso mostrar aqui a tabela. Ok, então temos aqui log 10 de K, então para várias temperaturas, de temperatura ambiente até... Aqui só coloquei até essa temperatura aqui, porque a gente ia trabalhar a 500. E aí tem algumas, ok? E a nossa eu acho que é aqui essa, né? É CO2. Ok, enfim, tem esse valor do log 10 da constante de equilíbrio K, ok? Então, a gente vai... Eu fui fazendo assim bem devagar, então vamos lá. Então, nosso sistema vai ser uma mistura, né, vai ser CO2 que vai levar a essas duas substâncias, monóxido de carbono e dióxido de oxigênio molecular, ok? E a gente vai considerar essas três componentes como gases ideais, ok? Então, lembrando que no equilíbrio, essa reação aqui, ela não é que você coloca 1 kmol e no final, no equilíbrio, você vai ter 1 kmol desse e meio kmol desse, não. Na verdade, você tem aqui a reação inversa, ok? Então, CO2 vai levar a esses dois produtos, mas também esses dois produtos estando presentes na mistura, então eles vão recompor, ok, moléculas de CO2, etc., até chegar a uma composição de equilíbrio que depende da temperatura, ok? E da pressão também, né, que acontece. Então, a gente vai escrever aqui, eu refiz mais devagar no segundo, então a gente chega, não sei se vocês lembram como a gente chega a essa relação aqui, mas vamos partir dessa relação porque vocês podem partir dela para resolver os problemas. Depois a gente vai relembrar, ok? Quando eu vou resolver o segundo exercício, o segundo problema, como é que a gente chega a essa relação aqui para lembrar. A ideia é que a gente chega a essa relação quando a gente aplica a condição de equilíbrio, o critério de equilíbrio é que no equilíbrio a variação de UG, ok, a função de Gibbs, ok, ela vai atingir um mínimo, então ela vai chegar a um dg, ok, mantendo constante a pressão e a temperatura, a gente está perto do equilíbrio, então equilíbrio ninguém, ok, não está mais mexendo, então a gente mantém constante pressão e temperatura, e ainda tem alguns ajustes da composição molecular até chegar no equilíbrio, onde nada muda mais. Então a gente viu que essa condição dg que é igual a zero, leva a essa equação aqui com uma certa expressão para K que a gente não precisa aqui, porque na verdade a gente não vai calcular K a partir da expressão, mas a gente vai calcular a partir do cálculo, ok, dessa parte aqui, que é tabelado, ok?
na verdade, a gente vai verificar com o valor tabelado, mas a gente vai calcular sabendo que ΔG, zero, é essa relação aqui, que é a soma, ok? Então, essa aqui é na base molar, ok? Então, você tem o G, que é a função de Gibbs, ok? Molar, específica molar, ok? Para o CO, ok? Aqui para o O2 e nas proporções. Então, essa equação já estava resolvida aqui, a gente já sabe quais são, ok? Os coeficientes estequiométricos, ok? Uma aqui, meio aqui, ok? Então, a gente usa esses coeficientes estequiométricos aqui, uma aqui, meio aqui, e menos uma. Então, esses aqui são os produtos, ok? Então, um delta é produto menos reagente, tá certo? Então, aqui só tem um reagente, se tivesse mais um, seria menos esse daqui. Então, soma os produtos com os devidos coeficientes estequiométricos e subtrai também com os coeficientes, ok? Isso aqui é 1, essa função para os produtos, ok? Então, a expressão da função de Gibbs, ela é dada aqui, é uma função que foi, é por definição, vamos dizer, porque ela é conveniente. Então, é a entalpia menos o produto da temperatura pela entropia, ok? E a própria entropia, ok, específica molar aqui para uma componente I, ok? A gente escreve ela como a entalpia de formação, lembram o que é a entalpia de formação? E a entalpia para formar o composto, né? Por exemplo, você tem CO aqui, então você tem, como é que você vai formar CO? A partir de átomos de carbono e de átomos de oxigênio. E então, o estado de referência padrão para calcular essa entalpia de formação para formar CO a partir do carbono e do oxigênio é no estado de referência padrão, quando é uma substância estável, ok? É zero, mas nesse caso aqui tem um valor. Por enquanto, a gente simplesmente diz que é a entalpia de formação. Então, essa aqui é no estado de referência padrão, temperatura de 25 graus Celsius, pressão de uma atmosfera. E aí, se a pressão e a temperatura não forem essa do estado padrão, então tem que calcular o ΔH, ok? Para essa variação. Então, aqui no caso, a gente vai calcular a 500K, então a gente vai ter que calcular esse ΔH, porque isso daqui é 298 Kelvin, ok? Ok. Tudo isso só depende na verdade, okay. A parte de dependência em pressão, ela está nesse daqui, tá? A dependência em pressão, ok? E aqui a gente só tem a dependência em temperatura. A gente, por exemplo, mesmo na entropia, ok? Então, a gente só tem aqui a dependência em temperatura. A dependência em pressão da entropia, ela está contida aqui nessa constante de equilíbrio, ok? Então, a gente aqui só leva a dependência em temperatura. Ok, então a gente coloca, ok, desenvolve esse daqui com isso e escreve, então, que é entalpia de formação mais ΔH, e para cada um deles, ok? Aqui, a entalpia de formação do O2, ok? Do oxigênio molecular é zero, é um desses compostos que são estáveis, ok? Nesse estado. E então, é zero, e os outros têm um certo valor que a gente vai pegar nas tabelas. Então, tudo que eu fiz aqui foi escrever essa aqui, usando isso, ok? Então, é bom fazer isso bem devagar, ok? Depois pegar a tabela. E só uma... engraçado isso aqui. Eu fiz. Então, eu tinha pego a tabela do Borgnac, aquela tabela que eu passei para vocês, né? Então, deixa eu ver aqui, é a tabela A9 para o CO, não é isso? CO. Então, se você pegar monóxido de carbono com essa tabela em português, vocês vão ver que eles dizem que a entalpia de formação é positiva, ok?
Aí, na verdade, eu fiz o cálculo com isso, mas eu sempre tenho eu me lembro de ter tido problemas com essas tabelas da tradução em português, então eu fui ver na tabela original, e aí você tem o monóxido de carbono, e você vê que aqui aparece um sinal menos. Então, é muito grave, eu acho. E, bom, às vezes é bom verificar. Enfim, bom, eu fiz então com o valor correto. E aqui é menos 110.527 kJ por quilomol, ok? Essa é a entalpia de formação do CO. E aí todos os valores eu peguei nessa tabela, ok? Do Borgnac, onde você tem essa tabela A9, onde você tem aqui para o CO, você tem a entalpia de formação que está escrita aqui, e depois você tem o ΔH, que é a entalpia verdadeira na temperatura que você trabalha, menos essa entalpia. A temperatura de 298 Kelvin. Então, a gente está aqui em 500 Kelvin, ok? Aqui é Kelvin. Sempre verificar também que é Kelvin e não Celsius. E aqui a gente tem, por exemplo, para o CO é 5.932, que eu coloquei aqui, ok? Mais 5.900. E a mesma coisa para oxigênio molecular e para o CO2, ok? E aí, a parte de entropia, a gente pega aqui também, né? A entropia, a temperatura, ok? Então, a entropia, qual é a entropia absoluta? Só para a gente estar fazendo uma revisão, ela é nula a temperatura zero, ok? Você vê aqui, zero. A temperatura zero é um cristal perfeito, ok? Aparentemente. Então, essa entropia é nula a temperatura de 0 Kelvin, ok? E aí, quando você aumenta a temperatura, então você vai ter essa entropia. Então, isso aqui é medido experimentalmente e também tem previsões, o que vem da estatística, da termodinâmica estatística, que dão esses valores da entropia, ok? A cada temperatura T para os gases ideais, ok? Então, a 500 aqui a gente tem para o CO 212.803. Isso aqui está em inglês, então ponto é a vírgula. É isso que tem que ter cuidado também, porque inverte, né? Entre a versão em português e a versão em inglês, um ponto vira uma vírgula vira um ponto, ok? Então, aqui, ok? Aqui a gente tem esse aqui 212,833, ok? Kilojoule por quilomol por Kelvin. E aqui a gente multiplica pela temperatura, que é 500 Kelvin, ok? E faz isso para os outros. Então, quando calcula, vai encontrar esse valor de 239.530 kJ por quilomol. Eu não coloquei aqui as unidades porque fica bem pesado, mas aqui não tem erro. Aqui, tudo isso aqui são os valores em kilojoule por quilomol, aqui kilojoule por quilomol por Kelvin, e aqui é Kelvin, então está tudo realmente nessa unidade, não tem problema. Aí o que a gente faz depois, vocês lembram que para calcular essa constante no equilíbrio, a gente tem que dividir esse ΔG0 que a gente acabou de calcular. Quando vocês vão calcular ΔG, sempre façam, né, produto menos reagente, ok? E a gente divide pela constante dos gases universais, ok? 8 ponto alguma coisa kilojoule por quilomol por Kelvin, e multiplica pela temperatura em Kelvin, e a gente vai obter, então, 57,62. E aí que não tem unidade, ok? É log de K, log de alguma coisa, é uma coisa sem dimensão, e a gente verifica aqui com as unidades que está sem, ok? É adimensional esse valor aqui, e essa expressão aqui é igual a menos o log de K, ou seja, o log natural, ok? Neperiano da constante de equilíbrio.
o que é dado na tabela, para comparar depois, então, a partir desse log natural, a gente vai comparar, vai calcular o log na base decimal. Então, vocês sabem que o log numa base qualquer aqui de uma grandeza é o log nessa base aqui. Então, aqui na base E do K, no caso, dividido pelo log na base E da base anterior. Então, a gente tem essa expressão. Então, como esse log 10 de K é igual a esse aqui, log de K é igual a menos 57,62 e esse 2,3026 é o log natural de 10. E a gente, então, encontra para o log na base 10, log decimal da constante de equilíbrio, menos 25,02. E a gente vai procurar na tabela, ok? E a tabela, como eu falei, ela está aqui, é essa reação, e é essa reação diretamente, ok? Então, 500, então a gente obtém menos 25,025. Então, é muito prático. Essas tabelas, vocês estão entendendo que, como elas só dependem da temperatura, né? Essa entalpia para os gases ideais só depende da temperatura, então elas podem ser calculadas e sempre vão ter o mesmo valor para uma certa equação. Se vocês tivessem tido a equação inversa, que CO mais meio de O2 dá CO2, então vocês teriam que pegar, seria o 1 sobre, né, a constante. Ok, então aqui a gente verifica que o valor que a gente calculou, que é como o pessoal que fez essa tabela aí embaixo, né, calculou, então a gente verificou que é isso mesmo. Então, realmente, se essa tabela, se essa reação, ela está tabelada, então realmente economiza muito tempo, né, pegar logo esse valor aqui. Então, o que vocês fazem com esse valor é o que não está sendo feito nessa expressão, nesse exercício aqui, ok? Porque uma vez que você calculou isso aqui, o interessante, então, é de, a partir desse valor de K que vocês calcularam, é obter a composição no equilíbrio, e é isso que a gente vai fazer agora no exercício seguinte, ok? Isso daqui é só a primeira parte de um problema do Moran, eu não me lembro de qual exercício, mas eu só peguei a 500K, acho que tinha outro com outra temperatura, mas a ideia é a mesma, ok? Então, é demorado e particularmente eu aconselho realmente de ir bem devagar de fazer as coisas, ok? Para não ter o problema do sinal, tem o problema dos coeficientes, ok? Então, cheio de detalhes. E aí a gente chegou aqui, e esse aqui é a base para passar a segunda parte e determinar a composição, ok? Que a gente não fez ainda. Então, vamos lá para o segundo exercício. Esse exercício, ele é com outra reação. Então, diz aqui que 1 kmol de, não sei como é que se chama essa aqui, N2O4, dissocia-se para formar uma mistura de gases ideais em equilíbrio. Então, é ele mesmo, né? Porque ele vai produzir NO2, mas o NO2 vai também produzir N2O4, etc. Então, a gente vai ter um equilíbrio que vai se estabelecer e a gente quer saber a composição de equilíbrio dessa reação, ok? Então, é dada aqui, essa reação, por exemplo, ela não está na tabela que eu coloquei no final. Então, a gente poderia, ok? A gente não poderia calcular, porque provavelmente esse composto aqui, não sei se a gente encontra nas tabelas os dados relevantes para calcular o que a gente acabou de fazer aqui, calcular esse ΔG, ok? A gente não precisa, porque o que é dado é que para a reação N2O4 dá que 1 kmol desse gás dá 2 kmol desse daqui, a gente já tem o valor de ΔG0, não precisa calcular, ok? A 25 graus Celsius, que é justamente a temperatura que a gente vai trabalhar aqui, ok? E a pressão aqui é 2 atmosferas. Então, aqui a gente precisa saber a pressão, porque, como eu já falei, a pressão ela está
na expressão da constante de equilíbrio, ok? Então, vamos lá. O que vocês têm que fazer, ok, é tentar não decorar, mas tentar entender o que está acontecendo, ok? Porque está cheio de detalhes, mas se vocês têm vocês entendem o que está acontecendo, fica relativamente fácil, ok? Então, vocês lembram que, então, é que eu escrevi a reação, ok? Na verdade, ela já estava escrita aqui, ok? Então, você tem que 1 kmol de N2O4 dá um certo número de kmol, ok? E aqui é fácil, é 2, porque você tem duas vezes. Se você coloca aqui A e B, você faz, né? Você resolve quais são esses coeficientes, e você vai ver aqui que para cada 2 átomos de nitrogênio, ok? Você tem 2 átomos de nitrogênio, e aqui você tem 4 átomos de oxigênio, e aqui também. Então, a reação é muito simples, 1 kmol disso dá 2 kmol desse aqui. Só que a reação não vai ser, você vai dissociar completamente isso nisso. Assim que começar a aparecer um número suficiente dessas moléculas aqui, então elas vão se associar para reformar isso aqui, que vai se dissociar, etc. Então, vai ter um equilíbrio dinâmico, ok? Mas até na verdade, chegar a um equilíbrio, ok? E essa é a composição do equilíbrio que a gente quer conhecer. Aí, revisão do curso, o que a gente fez, vocês lembram que vocês vão escrever em uma reação como essa, então vocês precisam, primeiro, ter o número de as constantes estequiométricas, ok? E aí você vai escrever que para cada mol, ok? Na verdade, a variação do número de mol, ok? Esse aqui é o coeficiente estequiométrico, e aqui você tem a variação do número de mol desse primeiro gás, ok? Dividido pelo coeficiente estequiométrico, ok? Eu posso colocar aqui em vermelho, que acho que fica ajuda também, né? Sobre 1, ok? É igual a variação, é menos a variação, ok? Desse daqui sobre 2. Por quê? Porque você precisa desaparecer ok? Um mol, ok? Desse daqui para dar 2 mol desse aqui, ok? Então, quando um aparece, o outro desaparece, ok? Então, você tem um sistema fechado. Esse aqui é, na verdade, uma conservação da massa, ok? E aí, isso leva a essa relação que é muito simples para esse sistema, ok? Que é, vocês lembram que se vocês têm NIA, os coeficientes estequiométricos no curso, né, que a gente fez, NIA, número de NIA, como é que a gente chama isso aqui? NIA A, né, composto A, mais NIB, B, então isso aqui é um gás A, isso aqui é um gás B, e aí você tem essa relação aqui, NiC, C, mais NiD, D, sabendo que esse NiA, NiB, NiC, NiD são os coeficientes estequiométricos, ok? Então, vocês vão dizer que dNA sobre NiA, ok? Menos dNA sobre NiA é igual a menos dNB sobre NB, ok? É igual a mais dNC sobre NC, ok? É igual a mais dND sobre ND. Esses aqui são somente os componentes que participam da reação. Vocês podem ter outros, né? Depois que vão ser importantes para calcular a composição, ok? Então, é isso que a gente fez, ok? O nosso sistema aqui é muito mais simples, ok? Dá para entender esse aqui, eu acho que é tranquilo. É realmente para fazer aparecer NiCmol desse C, então, você tem que ter, ok? Desaparecer NiA desse componente e NiB desse B, tá certo? Ok, então, isso leva a essa equação aqui, ok? Que é que dN, a variação desse gás aqui é igual a menos meio da variação de mol desse outro, ok? E aí a gente escreve que o DG, ok? Perto do equilíbrio, quando a gente mantém a temperatura e a pressão, o DG vai ser igual. Aí eu não vou subir de novo na aula para ver de onde vem essa aqui, tá certo? Você tem que G é
é uma função da temperatura, da pressão e do número de mol de cada componente, né? Então, você escrever aqui G igual a G de temperatura, pressão, N1, N2, até o número total de, ok? E aí o que você faz? Você tem que DG, quando você faz DG, é igual a DG sobre DT, mantendo a pressão, etc., constante, né? Aí você vai ter aqui DT, mais. Mas se você mantiver a temperatura e a pressão constante, se DT é zero, o DP é zero, ok? Então, você vai ter que DG, mantendo constante a temperatura e a pressão, então você mantém constante, então você vai ter a soma das derivadas parciais em relação a N1, ok? E esse aqui vocês lembram que é chamado de DG sobre D N1, ok? Mantendo constante a temperatura, a pressão e todos os outros, né? Que não sejam esse daqui é igual a Mi1, ok? É o potencial químico. Então, você vai ter a soma, ok? Mi N2 o quadrado dN lá, mais a mesma coisa. E como a gente tem uma relação entre esses dois, aí você escreve isso aqui. Tranquilo? Mais ou menos. Eu tinha quase conseguido chegar aí, sabe? Eu cheguei até essa linha aqui antes de ir no equilíbrio. Aí depois eu não consegui Chegou mais. até aqui, não é isso? Foi até aí, exatamente aí. Ok. Não, tá ótimo. Então, tem que passar por aqui, tá certo? Então, você tem a equação desse DG. Na verdade, bom, eu acho bom porque isso permite relacionar as coisas, lembrar que é uma soma, ok, de tudo isso. Então, aqui a gente vai ter esse... a gente vai, obviamente, tem que escrever o que é esse potencial químico, mas a gente só tem aqui em função da variação de 1. Aí, se a gente encontrar isso aqui, depois a gente vai resolver, ok? Então, no equilíbrio, o que a gente sabe é que esse aqui é igual a zero, né? SDG. Então, a gente escreve, esse aqui não é zero, então, isso deve ser igual a zero, então a gente escreve que menos meio de blá, 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 é igual a zero, tá certo? Então, essa aqui é a equação de equilíbrio, tá certo? No equilíbrio, a gente tem essa relação, ok? O equilíbrio químico, ok? Os dois aqui estão na mesma fase, que é um gás. O equilíbrio de fase, que a gente não teve tempo de ver, mas eu posso só comentar na próxima, depois da VA, né? O equilíbrio é uma relação entre potenciais químicos, ok? Então, basicamente, o potencial, por exemplo, duas fases em equilíbrio, você tem que ter um equilíbrio, na verdade, dos potenciais químicos, ok? Então, temos aqui a equação de equilíbrio, ok? Que é essa. Então, acho que é relativamente simples chegar até, deixa eu ver aqui, chegar até essa equação de equilíbrio, ok? E o que a gente faz com isso? Então, para um gás ideal, ok? Que é o que a gente vai tratar, ok? Então, a expressão do potencial químico é essa. Não sei se vocês lembram como que a gente chegou aqui, mas é a função de Gibbs aqui. A temperatura é uma função que depende da temperatura, eu acho, e que está na pressão de referência, ok? E aí toda a parte de variação de pressão, ok? Ela está aqui, tá certo? A pressão de referência é de uma atmosfera. Lembram? Esse aqui é o estado padrão, né, de referência. Então, a parte aqui é uma dependência em temperatura e aqui você tem a variação, ok? Para ir da pressão de referência até a pressão de trabalho. Então, no caso aqui vai ser uma atmosfera e a gente já sabe que aqui é 2 atmosferas, tá? Mas aqui tem a fração molar do componente I, tá certo? Então, essa aqui é uma das relações, obviamente, que vocês têm que ter na sua no seu formulário, ok? É importante. Para um gás ideal, ok? Está escrito aqui que é para um gás ideal. Então, a gente escreve isso aqui para essa relação aqui. Então, eu vou substituir. Então, eu vou escrever aqui. A gente tem aqui Mi
N2O4, então eu vou escrever que é G0, N2O4 mais RT, blá, 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 igual a 2, a mesma coisa para NO2. Então, eu escrevo aqui, ok? Definições. Ok. Aí, esse é o famoso ΔG0, né? Que a gente calculou antes. Então, é com os coeficientes estequiométricos, produto menos reagente, ok? E do outro lado, então aqui, de onde vem esse ΔG0 é simplesmente, aqui na verdade, eu peguei esse aqui produto, então botei esse para cá, ok? Então, 2G do NO2 menos o G do N2 é por 4. E do outro lado, eu vou colocar tudo que é essa dependência em pressão, ok? Então, vai ser igual a menos RT. Então, esse aqui, produto menos reagente, tá certo? Então, você tem um ΔG e aqui um delta de alguma coisa, ok? Então, esse aqui é dado, tá certo? Esse aqui é dado, a gente conhece. É dado no início do problema. A gente sabe o valor. Então, a gente vai escrever aqui a expressão desse que está aqui. Então, vai ser igual a menos RT, ok? Então, esse aqui a gente sabe, ok? E a gente conhece o P, a gente conhece o P de referência. E se você olhar, ok? Esse aqui é K. É aí que tem aquela fórmula que está no livro, mas vocês podem ver aqui de onde vem, né? Então, você tem log disso daqui menos log disso aqui, ok? Então, log de A menos log de B é igual a log de A dividido por B. Então, é isso que eu fiz aqui. Então, aqui, a razão das frações molares, S dividida por S, porque esse aqui vai virar um menos aqui, tá? Então, S é dividido por S, o que essa aqui está ao quadrado. Desculpa. Assim, porque eu botei o menos aqui, tá certo? Então, é essa dividido por essa, só que essa está ao quadrado, ok? Lembram que log de A menos log de B é igual a log de A sobre B. E também 2, o alfa log de A é igual a log de alfa a... Não, desculpa, log de A a potência alfa. Ok? Então, é simplesmente isso que eu escrevi aqui, muito fácil, tá certo? Então, a gente tem essa relação aqui das frações molares e das pressões. Então, 2 menos 1 é esse 2 aqui, ok? E esse menos 1 aqui, porque essa aqui vai ser potência menos 1, tá certo? Aqui é expoente 2, aqui menos 1, ok? Então, a gente tem essa razão aqui, que vai ser 2, né? 2 menos 1 é 1, então vai ser 2 atmosferas dividido por 1 atmosfera, vai ser 2 a potência 1, ok? Então, tudo o que a gente tem agora para fazer é calcular essas frações molares, ok? Então, eu escrevi aqui que no equilíbrio, o que a gente vai ter no equilíbrio, então vocês podem ver que aqui é uma equação diferente, não é essa equação aqui da reação, tá certo? Onde a gente tem que, essa aqui se dissocia nisso, que se associa nisso, tá certo? O que eu coloquei aqui é que colocando 1 kmol, ok, no seu reator, 1 kmol disso aqui, você vai chegar ao equilíbrio, ok? Você ainda vai ter dele, ok? Mais esse outro que vem da reação. Então, o que eu coloquei é que é 1 menos a variação. Inicialmente tinha 1 kmol, ok? Então, quanto vai ficar no equilíbrio? Vai ser essa variação do número de mol, desse daqui, ok? Então, desapareceu desse daqui, e apareceu aqui na forma, e a gente tem essa relação dos dois, que aparece 2 mols, ok? De NO2 para desaparecendo o mol desse daqui, tá certo? Tá bom? Ou seja, não sei se eu escrevi ele aqui, ó, olha aqui, eu vou escrever no equilíbrio. Qual vai ser o número de mol de N2O4? N
N2 ao quadro vai ser 1, inicialmente tinha 1, ok? Menos delta N, N2 ao quadro, ok? E, deixa eu ver aqui, acho que eu vou ter que, talvez. E N, o número de mol de NO2 vai ser igual, inicialmente tinha 0, mais delta N, NO2. A variação, né? O inicial mais a variação, né? Dá o final, tá certo? O equilíbrio inicial, a variação, ok? A gente tem essa relação entre os dois, então a gente tem uma equação agora que é essa, né? Então, a gente calcula as frações molares. A fração molar no equilíbrio, ok? De N2 ao quadro vai ser o quê? Esse número de mol que tem no equilíbrio, ok? Aí eu chamei de delta N, porque é muito... É tudo em função desse aqui, mas é muito chato escrever. Vocês podem chamar de X se quiser, ok? Não tem. Eu chamei de delta N. Pra... Então, é igual a 1 menos delta N, que é o número que tem aqui, ok? Número de mol no equilíbrio, esse daqui é 1 menos delta N, e o número de mol que tem aqui é 2 delta N, ok? Então, qual é a fração molar? Número de mol total é isso mais isso, então é 1 mais delta N, ok? Esse aqui é número de mol de N2 o 4, e esse aqui é o número de mol de NO2, ok? Então, isso mais isso dá 1 mais delta N. Então, você vai ter essa fração molar do N2 ao 4 dividido pelo número de mol total, e a mesma coisa para N2, tá certo? E uma vez que você escreveu isso, aí você vai voltar à sua expressão de K, que a gente já tinha escrito antes. Aí você tem essa razão, lembra? YN2 ao quadrado sobre isso aqui, vezes, ok? Então, eu vou substituir isso daqui pelo que eu achei. Qual é a fração molar de N2? É 2 delta N sobre 1 mais delta N ao quadrado. E aí, eu vou dividir por a fração molar de N2 ao 4, ou seja, aqui é 1 menos delta N sobre 1 mais delta N, 1 menos delta N sobre, ok? Vezes isso daqui. Aí, depois eu vou simplificar. Aqui a gente tem 1 mais delta N ao quadrado, então só fica 1 porque cancela S. E aí vocês vão ter aqui 4 delta N ao quadrado, ok? Dividido por 1 mais delta N vezes 1 menos delta N dá 1 menos delta N ao quadrado, ok? E aí no final vocês têm que K é igual a isso. 8 delta N ao quadrado sobre 1 menos delta N ao quadrado, ok? Então, qual é a incógnita aqui? É delta N, ok? Na verdade, aí depois de ter feito um exercício, vocês vão saber que se você calcular esse delta N, então vocês sabem qual é a composição final aqui, não é? Então, vamos calcular esse delta N, e a equação que a gente tem que resolver, então eu recoloco aqui que o log K é menos delta G0 sobre RT, a gente conhece delta G, é dado, o problema é menos, não, desculpa, é mais 5.400 kJ por kmol. Aqui é a constante dos gases, né, a constante universal. Aqui é a temperatura, ok? Que é 298 Kelvin. Então, a gente calcula aqui esse log de K. Uma vez que a gente tem o log de K, a gente conhece o K, ok? Você calcula exponencial, K vai ser igual a exponencial de menos 2,1796, ok? E isso dá, então, esse aqui é exponencial de menos 2,1796, ok? E aí, qual é a equação que a gente deve resolver? É K igual a 0, ok? Então, qual é a incógnita? É delta N, ok? Aí, como é que vocês calculam isso aqui? Aí, talvez seja o truque, porque eu mesma, eu não... Bom, aqui é relativamente simples, você calcula, é uma equação do segundo grau, acho que não tem. Mas, às vezes, é um pouquinho mais complicado. Então, vocês podem calcular, ok? Ou seja, você tem que 8 delta N ao quadrado é igual
a 0,11309 menos 0,11309. Na verdade, nesse caso é muito simples, né? Delta N ao quadrado, ok? Aí você tem 8 mais isso, o que que vai ser? Então, você vai ter 8,11309 delta N ao quadrado é igual a 0,11309, ok? E aí vocês vão achar delta N, ok? Que é igual a mais ou menos... onde é que eu coloquei aqui? Ah, sim. Delta N é igual a mais ou menos isso daqui, né? A raiz... enfim. E, obviamente, que não é... O delta N, como é a variação de mol do reagente, então, ele não pode aparecer mais desse reagente. Então, tem que ser... Esse delta N tem que ser positivo, da maneira que eu coloquei as coisas aqui, né? Eu não botei 1 mais delta N, eu coloquei 1 menos delta N. Então, esse aqui tem que ser positivo para que esse aqui seja menor que 1, ok? Então, o valor de delta N é esse. E uma vez que a gente conhece esse delta N, então a gente vai ter, olha, a composição final por quilomol de N2 ou 4 inicial. Então, inicialmente tinha 1, então a gente tira esse delta N e encontra que no equilíbrio vai ter 0,882 quilomol de N2 ou 4 sobrando. E vai ter duas vezes 0,1181, esse aqui de N2. Ok? Certo, professora. Entenderam? Ok, só para dizer, porque... Ô, professora, Pode falar. rapidinho. Só uma dúvida. A pressão pode deixar em ATM mesmo, né? Pode deixar o quê? A pressão em ATM mesmo na unidade, né? Desculpe, eu não entendi. Acho que A pressão é em Sim. ATM, né? A unidade, né? ATM mesmo, né? Sim, Atmosfera, né? aqui pode, porque você tem uma razão entre duas pressões, né? Ah, tá bom, professor. Qualquer que seja a unidade aqui, se é a mesma aqui, então você tem aqui que vai ser atmosfera, ok? Ó, você tem duas atmosferas dividido por uma atmosfera. Então, você tem 2/1, que é o número, e você tem atmosfera que se cancela com atmosfera. Então, tanto faz, ok? Você não precisa converter em outra unidade de pressão, porque você tem uma razão entre duas pressões, ok? Expressas na mesma unidade. Então, você vê que Tá é bom. importante, ok? Como é a mesma, não tem problema, tá bom? É porque, assim, eu tava desenvolvendo essa questão, eu tive um erro, que eu esqueci de botar a pressão de referência. Aí eu só joguei o 2 ATM, aí deu o delta N deu um pouquinho mais lá em cima. Eu acho que foi por causa disso. Eu vou refazer essa questão e vou tentar de novo. Pronto, eu falei que eu ia deixar vocês, ok, refazer. Então, refaçam e mandam até o final do dia, hoje, tá certo? Que eu vou considerar... Eu tenho as versões que vocês já enviaram, e aqui, eu sei que essa daqui, como a gente não tinha feito o exercício, não é trivial, tá certo? Então, façam, mas façam bem feito, não é de fazer e mostrar que vocês fizeram, é você saber fazer, ok? Inclusive, eu estou fazendo dessa maneira porque eu estou fazendo dessa maneira, mas tem várias maneiras de chegar ao resultado, depende muito, cada um tem, às vezes, maneiras diferentes de chegar, ok, de tratar um problema, ok? Então, para mim fica mais claro dessa maneira, mas vocês podem, eu acho que mesmo o livro, né, por exemplo, os exemplos do livro, como eu falei, no Moran você tem um exercício, você tem 5 exemplos, eu acho. Então, façam esses exemplos, porque ajuda bastante, né? Depois, todos os problemas que vocês vão ter que resolver depois vão ser desse tipo, né? Entenderam? Então, é bom ver como eles fazem, ok? Comparar com o que eu faço, e aí vocês vão dizer, ah, não, eu prefiro a maneira que o livro faz, ok? Se for diferente. Porque corresponde mais à sua maneira de resolver problemas, simplesmente, ok? Não tem uma maneira a resolver. Inclusive, só para dizer para vocês que quando eu corrijo um exercício, em geral, é na prova, né? Então, obviamente que eu vou julgar o resultado final, tá certo? Mas pode ter erro assim, de distração, de cálculo, de não sei o quê. Mas eu sou muito sensível à criatividade, ou seja, de ver que um estudante, ele procura um caminho que você vê que
é dele, né? Que ele não está copiando. Não é porque ele não copia, mas eu acho interessante ver como cada um tenta resolver, né? E aí você vê muito bem que quando vem da solução de um exercício que encontraram não sei aonde, todo mundo segue os mesmos passos, iguais. E aí você sabe que não tem muito a ver com uma criatividade, uma maneira pessoal de resolver problemas. Entenderam? Então, pronto, vocês podem refazer, ok? Esses 2 exercícios, inclusive, e me reenviar, ok? Então, tentem explicar bem o que está fazendo, eventualmente colocando mais comentários ainda do que eu coloco, porque é bom para vocês e é bom porque eu vejo que os passos que vocês deram para chegar a essa solução. Então, recapitulando um pouquinho como é que se resolve esse tipo de problema, eu espero que vocês viram, tá? Porque a relação... A gente poderia continuar aqui, né? A gente poderia continuar da mesma maneira, calculando, ok? Esse log de K, aqui a gente teria 3 componentes em vez de 2, ok? Na nossa mistura de gás. E a gente poderia calcular, ok? Qual é a composição final no equilíbrio aqui do... Então, como vai ser essa, por exemplo, aqui para essa equação? Quando você tem essa relação, aqui a relação realmente é a reação química que ocorre, ok? Mas se a gente for tratar, ok? Saber qual é a composição no equilíbrio? Composição no equilíbrio. Qual vai ser a composição no equilíbrio? Ok? A gente vai ter, o que a gente vai ter? A gente vai ter que, inicialmente, a gente tinha, por exemplo, 1 kmol de CO2, ok? E no equilíbrio, aqui, a gente vai ter o quê? A gente vai ter monóxido de carbono, porque essa é a reação, mais, deixa eu colocar aqui um pouquinho de espaço, CO, ok? Mais a gente vai ter certamente oxigênio. E que mais a gente vai ter? O que vai ter a mais aqui, no equilíbrio? Vejam essa reação aqui. É uma reação que é reversível, ok? Então, você tem de um lado o reagente CO2 que vai, ok, produzir os produtos CO e meio de O2, mas aí vocês podem ver, essa aqui é essa setinha de cima, mas a setinha de baixo é que se você tiver uma mistura CO e se você tiver oxigênio, então eles vão produzir CO2. Inclusive, às vezes, a gente escreve como é que vocês vão produzir CO2? A gente vai dizer que ok? Aqui já está com os coeficientes estequiométricos, ok? Que é tranquilo aqui, meio de O2. Se você tiver essa aqui numa mistura, vai produzir o quê? Vai produzir CO2, né? É esse daqui que está. Então, você não vai ter, no equilíbrio, você vai ter só isso? Claro que não, porque isso vai produzir CO2. Mas CO2 vai produzir essa aqui. Então, no equilíbrio, na verdade, você ainda vai ter CO2. É isso que a gente acabou de fazer. Na mistura final, aqui, a gente ainda tem desse composto aqui, N2O4. Vocês entenderam? Ou não tem mais ninguém na sala? Deu para entender, professora. Deu para entender, professora. Então, é isso que eu queria aqui. Eu perguntei aqui, vai ter isso e o que mais? Vai ter também CO2 no equilíbrio. Tá entendendo? Não é essa equação aqui que estou escrevendo. Eu não sabia que no equilíbrio também ia ter o CO2, sendo que o CO2 está no reagente, entendeu? Não, mas não é, aqui não está. Ok, aqui é uma reação onde você tem de um lado o reagente e do outro lado os produtos. Aqui não, aqui é a composição de equilíbrio. Imagine que você coloca no início, no seu reator, 1 kmol de CO2. Então, esse mesmo reator, no final, no equilíbrio, você vai ter o quê? Você vai ter isso aqui, tá entendendo? Isso aqui é a composição. Eu não estava entendendo o contexto, mas agora eu consegui entender. Ok, é muito importante isso aqui para entender o que está acontecendo e para tratar. Então, no equilíbrio, você vai ter tudo isso. Então, esses aqui são os coeficientes estequiométricos aqui, mas eu vou colocar aqui o quê? Qual é a composição final? Entendeu? Aí, o que você coloca? Eu vou colocar em preto.
em azul para no azul, aí vai ficar. Então, CO, por exemplo, o CO2 tinha 1 kmol no início, por exemplo. Então, o que eu vou colocar aqui, eu vou colocar 1 kmol inicial menos uma variação, né? Então, eu vou chamar de X, por exemplo, ok? O que eu chamei de ΔN, ok? É ΔN CO2, tá certo? Tinha 1, mas variou dessa grandeza aqui, tá certo? Mas eu chamo de X para simplificar, ok? E aí, o que vai ter de CO? Então, você tem que ter uma relação, quando você tem essa relação aqui, você tem que escrever, eu vou apagar aqui, vocês têm que escrever, eu acho que talvez eu vou colocar uma nova página, ok? Então, eu tenho que, vai no qual sentido? É uma reação de, ok, nesse sentido aqui, tá certo? CO2 vai dar CO mais O2, ok? Então, é óbvio aqui que a gente vai ter, se a gente colocar os coeficientes estequiométricos, né, é 1, aqui vai ser 1 e aqui vai ser meio, tá certo? Então, esses aqui são os coeficientes estequiométricos. Então, a gente escreve o quê? A gente escreve que menos dN CO2 sobre 1, ok? É igual a mais dN CO sobre 1 também, porque são os coeficientes, ok? É igual a mais dN O2 sobre o quê? Sobre meio, ok? Então, com isso, eu posso escrever tudo em função, por exemplo, do CO2, porque é ele o início, ok? Então, eu vou escrever tudo em função do CO2. Por que eu preciso escrever em função do CO2? Talvez antes de fazer isso aqui, eu teria que escrever o seguinte. Eu teria que escrever que DG, que é o meu critério de equilíbrio, lembra? É igual a zero no equilíbrio, ok? Então, eu tenho que... Esse aqui é o critério de equilíbrio. Então, eu tenho que passar para essa aqui. E aí, DG é igual ao quê? DG, TP, ok? É igual a mi CO2, dN CO2, mais mi CO, dN CO, mais mi é a soma, tá certo? O2, dN, O2, ok? Aí, uma vez que eu descrevi essa aqui, eu vejo por que é importante isso. Por quê? Porque eu tenho aqui, eu não sei quanto é isso, eu não sei quanto é isso, não sei quanto é isso, ok? Então, eu tenho muitas coisas para... Então, eu vou escrever tudo isso em função de um só. Então, eu vou escrever que dN CO, esse daqui, é igual a menos dN CO2, ok? E também vou escrever que dN O2 é igual a menos meio de NCO2, ok? Então, escrevi os dois em função desse aqui. Então, já vou me livrar disso e disso, ok? Aí eu simplifiquei. Então, eu vou ter que mi CO2, ok? Aqui, vezes DNCO2, né? Eu vou escrever aqui DNCO2, mi CO2, DNCO2, mais, esse aqui é o quê? Mi CO vezes DNCO. DNCO é o quê? Em função de DNCO2. É menos DNCO2, então, na verdade, aqui eu vou escrever menos. E aqui, mi O2. DNO2 é o quê? DNO2 é menos meio. Ok? Pronto, é por isso que eu escrevi todo mundo em função desta, certo? Então, aí é igual a zero, então essa aqui que é igual a zero, ok? E aí vocês têm que mi I, ou seja, mi CO2, por exemplo, é igual a G
CO2 mais RT de Y CO2 P sobre P referência. Entenderam? Sim, professora. Ok? Então, é bom fazer mais exercícios para repetir um pouquinho o raciocínio, ok? E aí entender que quando vocês têm... E aí, fazendo isso, aí chega... Aí, de um lado, você vê o G, então você vai calcular o ΔG, e do outro lado, você vai calcular o K, entendeu? Quando você vai somar tudo. E aí você chega, no final, a essa relação de menos ΔG0, que é a soma, na verdade, é um ΔG, que vai ser isso dos produtos menos da... Aí é para essa... Não é para para essa equação mesmo, tá certo? Então, essa aqui, nessa reação aqui, produto, reagente, ok? Mas no equilíbrio vai ter tudo. Então, menos ΔG0 sobre RT, ok? Esse RT simplesmente... Cadê? Esse RT simplesmente ele vem daqui, ok? É igual a log de K, 1 de K é a constante de equilíbrio e é uma função de tudo isso. Então, é o Y. Bom, é dos produtos, então aqui é CO a potência 1, YO2 a potência meio. Aqui você tem YCO2, e aqui você vai ter P sobre P referência. E aí você vai ter produto que é CO menos meio, 1 mais meio, menos 1, alguma coisa assim, tá certo? Então, você tem, verifica o que eu não sei se... Mas você tem K, aí você tem maneiras de calcular esse ΔG, ou você calcula, ok? O é dado, e o K depois é tudo isso. Então, você tem que fazer essa análise, ok? Qual é a fração molar de CO, qual é a fração mol, ou seja, todas as frações molares, ok? E aí você resolve, você tem que resolver uma equação, resolver que isso, K, é igual e esse aqui é um número. Ou você calculou, ou é dado nas tabelas, entendeu? Então, é uma equação. Aí vocês podem fazer, quando aqui, por exemplo, era bastante simples, porque eram coeficientes, ok? Então, você tinha uma equação do segundo grau, muito simples de resolver. Né? Então, exemplo, que não é esse daqui dessa reação, mas o que a gente... Então, você tem 8x sobre... Era o quê? Era 1 menos x ao quadrado, ok? Que era igual a 0, sei lá o que, 11 alguma coisa, né? Deixa eu pegar aqui essa equação que a gente resolveu aqui. Essa, né? 11.309. Um número, ok? Blá, blá, blá. Ok? É igual a... Vou chamar de... Ia chamar de Kamaka, é outra coisa. Então, é um número, ok? Então, eu vou escrever essa aqui. Esse aqui é um número, tá certo? Então, você resolve essa equação. Obviamente, você resolve em x, tá certo? Então, aqui é simples, mas pode ter aqui uma equação um pouquinho mais complicada, tá certo? Então, o que vocês podem fazer... eu não sou de... Eu acho que não é um curso de matemática no sentido de resolver equações ou calcular integrais, ok? Então, você tem online, ok? Programa que resolvem. Aqui, por exemplo, eu fiz só para mostrar, eu peguei o primeiro que chegou, né, que é da Wolfram, aí você escreve a sua equação, né? E ele, inclusive, ele diz como resolve, não é botar o gráfico e não sei o quê, mas o que interessa aqui são as soluções. Então, você pode usar esse aqui para calcular a solução quando é complicado, tá certo? Ok, então eu espero realmente que vocês agora vão fazer isso com calma, ok? E eventualmente fazer também isso mais os exemplos do livro e vocês vão chegar tranquilamente. Deve ter um exercício desse na prova, porque a prova vai ser basicamente as misturas, ok?
e equilíbrio, as misturas e as reações químicas. Né? Ok? Certo. Ô, professor, aí a prova vai ser às 13 horas ou às 14, na quinta? Pode ser 14, ok? 14 a Pro- 16, ok? Professora, Oi. tem como a senhora mostrar o segundo ali de novo? A segunda questão? Mostrar como? Eu vou É mandar para tipo, você isso aqui. tá, é porque na questão ele pede assim, determine a composição de equilíbrio. Aí a Sim. senhora descobriu o número de mols, não foi? Não. A fração molar, desculpa, a fração molar, lá embaixo. Aqui, Não, não, essa aqui quilomol, não é a fração molar. A fração molar é isso. É sim, isso. tá, Ok? ok, Porque é ela que entra na expressão da constante de equilíbrio K. O que a gente tem são as frações molares dos produtos e reagentes da reação, ok? E as pressões, ok? A pressão de referência e a pressão da reação, ok? Então, uma vez que a gente tem a expressão, só que aqui eu tenho N2, aqui N2 ou 4. Então, quando a gente escreve em função desse delta N, ok? Que aqui você pode chamar de X também, que vem aqui da reação, ok? No equilíbrio, você coloca tudo, né? Como eu fiz aqui, né? Não, desculpe, em cima. Eu coloquei tudo na reação, essa aqui é a reação, mas quando você vai fazer no equilíbrio, eu não coloquei aqui, não. Onde foi que eu fiz? Quando eu estou falando de fazer... Pronto, é esse daqui, né? Porque no equilíbrio, você vai ter CO mais O2, uma certa quantidade. Okay? Então, na verdade, é isso que eu queria escrever aqui. Deixa eu ver aqui. Quando eu mudei de página, é isso que eu queria escrever. Que é o seguinte, que é aqui. Ou eu consegui escrever em algum lugar? Não. Eu queria escrever que no equilíbrio, a gente vai ter CO, ok? Mais O2, mais CO2, ok? Então, se você tinha, inicialmente você tinha CO2, e no equilíbrio, você vai ter CO, O2, CO2. Aqui eu quero escrever o número de mol, de quilomol. Então, eu tenho um aqui, mas o que eu vou escrever aqui não são os coeficientes estequiométricos. Vocês estão entendendo que esses coeficientes estequiométricos é na equação de reação assim. Aqui é a composição de equilíbrio, tá certo? Então, se eu tinha 1 quilomol inicialmente, aqui eu vou ter 1 menos uma variação, ok? Que eu chamei de delta N no segundo exercício, tá certo? Vocês podem chamar de X, vocês podem chamar do que você quiser, ok? Então, como eu tenho uma relação entre esse delta N, ok? Você tem uma relação entre a variação de mol do CO2 a cada quilomol de CO2 que você vai fazer desaparecer, vai aparecer 1 quilomol de CO é meio quilomol de O2, tá certo? Então, aqui você vai ter o quê? 1 menos delta N, aí sumiu o delta N aqui, então apareceu quanto? Apareceu delta N aqui, porque eu fiz essa análise aqui, então já posso escrever, tá certo? Delta NCO vai ser o quê? Inicialmente tinha 0, né? Então agora vai ter delta N. Desapareceu esse aqui e a gente vê que o que desaparece de NCO é a mesma quantidade que aparece de CO, tá certo? O que desaparece de CO2, está correta essa equação? Então, é delta N sobre 2 de O2, tá certo? Tá ok? Já posso escrever aqui em função de uma só, e aí é só saber calcular a partir do K, né, da constante de equilíbrio, calcular esse delta N, que você pode, tá certo?
E aí, uma vez que você conhece o ΔN, então você sabe qual é a composição final do equilíbrio. É isso. Entenderam? Entendi, professor, agora. Era só substituir os valores, é porque eu estava em dúvida nisso. Para armar a equação, meio que a equação global, mas agora eu entendi. Ok, você está entendendo a diferença entre essa equação e essa aqui? Então, essa aqui é do equilíbrio e você tenta escrever tudo em função... Às vezes, só para relembrar alguma coisa que eu fiz na aula, ok? Que eu não, aqui eu escrevi tudo em função do CO2. Mas, às vezes, não é tão simples. Então, por exemplo, a gente escreveu... Vou pegar outra página aqui para não misturar tudo. A gente tinha esse NiA, A, mais NiB, B, o que dá, ok? NiC, C, mais NiD, D, ok? Então, o que você escreve é que DNA sobre NiA, menos, na verdade, ok? Bom, é igual a menos DNB, porque esse aqui desaparece, ele vai se transformar aqui, DNB sobre NiB, é igual a mais DNC sobre NiC. Ok? Aqui são os coeficientes estequiométricos, não é o número de mol, que é igual a mais DND sobre ND. Então, eu não necessariamente... Aqui eu tenho 4 coeficientes, eu não sei quais são, etc. Então, não sei se aqui tem um simples que seja 1, então vamos dizer que aqui, sei lá, tem um 3, tem um 4, não sei o quê. Então, vocês podem também fazer que é igual a 1D epsilon. Lembra? A gente introduziu esse aqui que é não me lembro se é o grau de reação, alguma coisa assim. Não me lembro qual é o nome que ele tem. Então, vocês podem escrever tudo em função... O importante é escrever tudo em função de uma variável só, para não ter 4 variáveis na sua equação. Como é que você vai resolver? Ok? Então, quando vai na sua equação de DG, ok? Que é a soma de mi NI, aqui, DNI, desculpa. Ok? Então, você vai ter esse DNI aqui, você vai ter um DNB, um DNC, um DND, um DNA. Como é que você vai resolver isso aqui? Então, você escreve tudo em função dos mi i, okay, de cada um, e de d epsilon. Ok? E o que é isso aqui? Você escreve que DNA. Quando você vai ter um DNA aqui, você vai substituir. Em vez de escrever DNA, você vai escrever menos d epsilon vezes DNA. Ok? Em vez de escrever DNB, ok, que vai aparecer aqui, você vai escrever que é menos NB de Y, ok? E aí, no final, você vai ter esses aqui que são números, e você vai ter tudo em função de um só, uma variação de quantidade, ok? E esses coeficientes, obviamente, que vocês têm que calcular, vocês conhecem os coeficientes, né? É um dos primeiros exercícios que a gente fez nas reações químicas. Você tem que dizer ok, conservação da massa, conservação dos átomos, então, determinar esses coeficientes estequiométricos e depois vocês podem usar aqui. Entenderam? Sim, professora. Ok. Legal. Então, uma vez que... Então, essa aqui vai virar, se você tiver um problema desse, essa aqui vira sua incógnita, mas uma vez que você calculou ela, você pode calcular tudo o resto, ok? Tá certo. Só fazendo. Só fazendo. Ok? Então, se não tiver mais perguntas, eu vou